Seja bem-vindo, sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito, e hoje a gente vai tratar sobre um tema que é sobre lei seca, a multa da lei seca. O que ocorre? As pessoas, quando assopram um bafômetro, pensam o seguinte: não tenho mais nada para fazer, não cabe recurso. Sendo que, quando você sopra o bafômetro e quando é lavrado o auto de infração por dirigir sob a influência de álcool ou até mesmo pela recusa ao bafômetro, uma série de requisitos deve ser seguido. Se esses requisitos não forem seguidos pelo órgão de trânsito, você tem a possibilidade do cancelamento dessas autuações. Hoje a gente vai tratar sobre o bafômetro positivo, quando você assopra e dá a medição ali capaz de te colocar em um crime de trânsito ou até mesmo em uma infração de trânsito pelo 65 do CTB. Então, vamos lá. Fiz o teste do bafômetro. É possível cancelar a multa? E será que o teste utilizado para te punir está dentro da lei? E é essa a pergunta que eu te faço. Vamos analisar aqui uma questão que pode anular o teu auto de infração de bafômetro positivo. Antes da gente prosseguir, vamos entender as consequências de assoprar o bafômetro e dar positivo no teste. A gente tem duas consequências. A primeira é a consequência administrativa, de dirigir sobre a influência de álcool nos termos do artigo 165 do CTB. A penalidade é de multa de R$ 2.934,70 e também a suspensão da CNH por 12 meses. Depois de todo o processo administrativo, você vai ter a possibilidade de defesa e recurso. Se você não argumentar corretamente e for mantida a penalidade, você sofre essas duas penalidades aqui. Agora, se você apresenta corretamente com a possibilidade de cancelamento, aí você acaba não sendo penalizado por algum erro do Estado ali que você apresenta na sua defesa. Vai dar essa infração administrativa quando o teu sopro dá acima de 0,05. Por que 0,05? Porque o bafômetro possui a margem de erro de 0,04, subtraindo dá 0,01. Como a tolerância é zero, a partir dessa numeração já vai dar a infração administrativa. Agora a gente tem também o crime de trânsito, que é conduzir o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Quando é que dá o crime? Quando você assopra e a medição dá acima de 0,34. E a penalidade, a pena nesse caso, é de detenção de 6 meses a 3 anos, além da possibilidade do magistrado aplicar a multa e a suspensão da CNH. Então, quando o teu teste dá 0,34, você acaba respondendo tanto o crime como também a infração administrativa, quando você assopra com essa medição. Só que para você ser penalizado nos termos legais, essa prova tem que estar lícita dentro da lei. Existem vários requisitos que o bafômetro deve seguir para ele estar dentro da lei. Um desses requisitos, inclusive, eu já mostrei que ele tem prazo de validade aqui no canal, o prazo de validade de 12 meses. Se você não assistiu esse vídeo, depois que você terminar isso aqui, você assiste lá, que também é um dos requisitos muito importantes. A gente vai ver aqui um outro requisito. A impressão deve conter pelo menos resultado e unidade da medida, o nome do fabricante ou marca, designação do modelo, número de série do equipamento, data e hora da medição. Isso aqui vai constar na filipeta do teste de etilômetro. É obrigatório constar sob pena de invalidade da prova. Para quem nunca viu um teste de etilômetro, aqui é a filipeta. Ó. A gente tem aqui o fabricante, o órgão de trânsito, a gente tem o número de série, a versão, a portaria que autoriza o funcionamento desse aparelho, o número do teste, que também vai estar na nota de infração, a data e a hora, que vão estar aqui embaixo, aqui. E aqui vai ter o volume de sopro e o tempo de sopro. Aqui tem também a data da próxima verificação, ó, que é o que eu tinha falado aqui, justamente a validade do bafômetro. Esse aqui é um teste de etilômetro, a filipeta, e ela deve estar completamente visível as informações. E a gente vê aqui que as informações que deve conter é justamente a marca, o modelo, número de série do aparelho, número de teste, medição realizada, valor considerado e limite regulamentado em
miligramas de álcool por litro. Isso vai estar também no auto de infração. Deve estar preenchido fielmente de acordo com a filipeta. Se você tem a filipeta aqui dizendo uma coisa e o auto de infração está dizendo outra, você tem um erro de preenchimento que já gera uma irregularidade e inconsistência no auto de infração. E que isso não permite que a pessoa seja penalizada com a multa e nem com a suspensão da CNH. Então, tem que estar presente tanto aqui como no auto de infração as informações fielmente corretas. Agora, veja esses testes aqui. Aqui embaixo, eu dei uma borrada para não identificar, né, o cidadão que foi autuado, mas aqui em cima, nessa parte aqui todinha, não está borrado por mim. Isso aqui, de fato, parece aquele papel de banco que vai saindo a tinta, e de fato é. E aí, no decorrer do tempo, fica ilegível para saber essas informações obrigatórias que deveriam constar aqui no teste. Olha outro exemplo também. Aqui para baixo que está borrado, eu que borrei, justamente para não ter identificação para meros efeitos didáticos aqui do vídeo. Mas aqui para cima, ó, você não consegue enxergar literalmente nada. Essa parte aqui não borrei nada. Ela está completamente em branco porque as informações saíram com o decurso do tempo mesmo. Outro, ó. Aqui, esse aqui está muito apagado. Tem umas informações aqui que a gente, se esforçar um pouquinho, talvez consiga enxergar com muito esforço. Mas várias informações obrigatórias estão completamente ilegíveis nessa questão. E você verifica que aquelas informações obrigatórias que eu disse ali no início não são possíveis identificar, não são possíveis analisar. E uma prova duvidosa não pode punir uma pessoa. Então, a gente tem aqui, tecnicamente, uma prova ilícita, uma prova que não cumpre aquilo que a legislação manda, ou seja, o registro daqueles dados, a medição, data e hora, modelo, número de série do aparelho, marca, entre outros fatores de campos obrigatórios para ser verificado a regularidade desse teste e se as informações na nota de infração se estão mesmo corretas. Vamos analisar aqui uma decisão da Justiça do Rio Grande do Sul, no ano de 2016, que analisou um auto de infração por dirigir sob influência de álcool. Veja aqui parte da decisão. O documento que eventualmente poderia dirimir a dúvida é absolutamente ilegível. Justamente a gente tem que confrontar o auto de infração com o teste. Assim, embora não exista qualquer elemento nos autos para afastar o fato de que o autor dirigia sob influência de álcool quando da autuação, então ele fala o seguinte: a gente sabe que a pessoa estava dirigindo sob influência de álcool. Entretanto, o fato é que não pode o poder público imputar ao administrado penalidade com base em prova imprecisa, passível de dúvida. Então, havendo uma inconsistência aí, uma questão duvidosa, que não permite certificar se as informações do auto de infração de dirigir sob influência de álcool estão corretas com o teste realizado, não pode o poder público penalizar com a multa e nem com a suspensão. Você tem uma possibilidade de recorrer, e bem forte aqui, com argumentos bem sólidos, de anular essa autuação. Então, a gente vê aqui, ó, foi o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 2016, através da sua turma recursal da Fazenda Pública, que anulou um auto de infração do artigo 65 do CTB, que é dirigir sob influência de álcool. Agora, eu vou tratar de um crime de trânsito, de embriaguez, aqui do meu estado, estado de Rondônia. A decisão diz o seguinte: realizado o teste do etílômetro, a presença de álcool e a respectiva quantidade não pode ser aferida em razão de mostrar-se ilegível o extrato emitido. Então, justamente, o extrato estava completamente ali ilegível, não dava para identificar nada dos requisitos obrigatórios que devem constar para fins probatórios ali de uma prova legal. Nesse contexto, inexistindo qualquer prova que indique a embriaguez, já que o teste foi completamente baseado no etilômetro, e a capacidade psicomotora alterada, a absorção mostra-se escorreita, mostra-se evidente. Aí, ó, TJ de Rondônia, 2021. Então, aqui era uma acusação criminal de embriaguez ao volante. Entretanto, pela prova em tese inexistente e ilegível, na dúvida tem que absolver o réu. O Estado não pode condenar alguém numa prova duvidosa. Então, veja que se não cumpridos os requisitos obrigatórios aí dessa prova
ser evidente e não gerar dúvida, não resta opção senão anular o auto de infração e também, no caso de crime de trânsito, de ter uma sentença absolutória. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, quando a pessoa sopra o bafômetro, ela tem possibilidade de defesa sim. Muitas pessoas falam o seguinte: ah, soprou, não tem mais o que fazer. Pelo contrário, a prova tem que ser legal, tem que estar legível, o aparelho tem que estar verificado, o auto de infração tem que estar preenchido corretamente, constando o modelo, marca, número de série do aparelho, a medição, a data e a hora. Tem vários requisitos que, se não observados pelo agente público, ele não poderá aplicar a penalidade de multa e muito menos de suspensão da CNH. E também o mesmo vale para o processo criminal. Não pode ter uma prova ilegal, uma prova ilícita, uma prova ilegível, punindo alguém se aquele fator ali não for possível permitir, se aquela medição estava de fato correta, se o aparelho estava apto a funcionar, entre outras situações que o poder público deve observar. Então, compartilhe essa informação com várias pessoas, pois tem muita gente que acha que simplesmente assoprar o bafômetro não dá para fazer nada e às vezes são punidas de forma irregular. Então, conte com um especialista, principalmente se for essa sua situação.